Bom, irmãos, nós estamos estudando sobre os compromissos de testemunho, né? Ou o compromisso de testemunho, melhor dizendo, nesse momento. Nossos compromissos dentro daquele pacto da igreja. Ou seja, a partir do momento que eu me propus a ser um membro dessa igreja, sendo eu um crente em Cristo Jesus, encontro nessa igreja um local onde eu posso servir ao Senhor, nós devemos estar conscientes dos nossos compromissos em benefício do reino de Deus e da própria igreja local, tá certo? Então, é dentro disso que nós estudamos esse assunto. A gente já viu aquele compromisso necessário de cooperação, né? Uma igreja, ela não subsiste pelo trabalho de uma única pessoa, ela sendo um corpo, um coletivo de pessoas, de crentes, é fundamental que a gente trabalhe em conjunto. A cooperação é isso. Amém? Então, visto esse aspecto, nós passamos a ver uma forma de nós trabalharmos, que é o nosso compromisso de testemunho. Alguns têm assim como testemunho, dar testemunho, contar algo que Deus fez na sua vida, né? Mas o testemunho é muito mais do que isso. É demonstrar na nossa vida o que Deus fez em nós. Então, dentro disso, nós temos visto esse compromisso que nós temos. O crente tem que ter uma preocupação constante de dar um bom testemunho. Tá? Uma preocupação saudável. Eu tenho que buscar ser santo e demonstrar essa santidade ao mundo, para que Deus seja glorificado, para que o nome de Cristo seja exaltado, que as pessoas possam ver Cristo através de nós. É por isso que Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Nós somos aqui cartas vivas. Nós somos aqui sacerdócio real, como a gente estudou agora há pouco. Uma nação santa, um povo chamado por Deus. Então, a gente tem que viver e mostrar para o mundo isso. Não é só para se mostrar ou para arrogar para nós uma santidade. A gente sabe muito bem das nossas limitações, das nossas condições. Mas é assim de demonstrar que apesar, nós vamos usar um termo aqui, apesar da porcaria que eu sou, olha o que Deus tem feito na minha vida. Tá? Resumindo assim de uma maneira simples, é isso que nós temos que mostrar para o mundo. E o nosso testemunho é a nossa, vamos dizer assim, a nossa propaganda do Evangelho. É a maneira que nós divulgamos o Evangelho. Qual é o espírito da propaganda? É você divulgar que um produto deve interessar a alguém porque ele é bom. Não é verdade? Você assiste uma propaganda, ninguém vai divulgar um produto dizendo: olha, essa comida aqui é horrível, isso aqui é comida para cachorro, mas compre. Né? Ninguém vai fazer isso. Ele vai procurar vender a coisa como o melhor. Isso aqui é saboroso, você não pode ficar sem isso. Né? A propaganda sempre apela para esse lado. Você não pode ficar sem comer. Só você vai ficar sem comer o tal produto? Todo mundo tem que comer isso, porque é bom, porque é nutritivo, porque é saudável, porque é gostoso. Né? A propaganda é isso, é você divulgar, mostrar para as pessoas que aquilo é bom. Aí às vezes você passa em um mercado, né? Você vai no supermercado,
Muitos têm isso. Tem a famosa degustação, né? As pessoas fazem questão de demonstrar, olha, pega um pedacinho aqui, experimenta. Irmãos, o que nós fazemos com o Evangelho é uma propaganda. Não que a gente esteja mercadejando nada, né? Comercializando. Mas a divulgação é o jeito de a gente dizer para as pessoas, olha como é bom estar em Cristo. Olha como é bom servir a Deus. Por isso é fundamental que a gente tenha um bom testemunho. Amém? Nós estamos divulgando o nosso produto, né? Que na verdade é produto de Deus, mas nós estamos aqui com essa função de divulgar, de propagar a palavra, de anunciar Cristo, de fazer essa propaganda, essa divulgação. E não só com aquilo que a gente fala, mas com o que a gente vive também. Então, nós estudamos a respeito dos efeitos da língua. Nos 2 últimos domingos, a gente meditou muito sobre o nosso testemunho na questão do falar, que é justamente um ponto muito importante e dificultoso para nós. Porque, como alguém já disse, o grande problema da boca é que ela está muito perto do céu. E às vezes você não processa bem antes, né, de despejar. A ideia bateu aqui e a gente já fala. Em lugar disso, a gente tem que ponderar, né? Pense outra vez, repense no que você vai falar. Eu sou bem lento para falar, né? Todo mundo sabe, o jeito do pastor, né? O Valdir tem um jeito calmo de falar, ele fala devagar, pausado e tal. Mas já teve gente que comentou comigo, a gente percebe que você para pensar no que você vai falar. E mesmo assim ainda falo bobagem, muitas vezes. A gente tem que tomar muito cuidado. E realmente é isso, irmãos. Eu falo devagar porque né, o raciocínio talvez seja meio lento, mas eu fico buscando a melhor palavra mesmo, o melhor jeito de falar uma coisa. Eu estou tentando montar a frase aqui naquele momento. Apesar de isso ficar um pouco cansativo, as minhas pregações poderiam ser reduzidas a 40 minutos, né? E acabam virando 1h e tanto, pelos intervalos, pela lentidão. Mas, apesar disso, eu prefiro fazer assim, né? Procurando falar as coisas com mais cuidado. Porque realmente nós temos que tomar cuidado, não só na hora de pregar, mas todo o tempo a gente tem que tomar cuidado com a forma que a gente fala as coisas. Mas nós vemos também que o nosso testemunho não se resume ao que nós falamos. Relendo aqui, nós vemos assim esse compromisso de testemunho. Cada membro deverá procurar a conversão dos amigos, esse é o propósito, né? Buscar a conversão de amigos, parentes, colegas, vizinhos, esforçando-se por trazê-los à igreja, reforçando a pregação com uma vida reta, santa e honesta. Tendo o cuidado de guardar a língua da calúnia, de palavras mentirosas, levianas, imorais ou blasfemas, nunca tomando o nome de Deus em vão, e sempre cumprindo a palavra. Tá? Então nós viemos até aqui. Mas ele segue dizendo assim, abstendo-se do fumo, das bebidas alcoólicas, das drogas ou de qualquer outro vício que prejudique o corpo, e eu acrescentaria aqui, e a mente. Tá? Algumas pessoas questionam, mas onde é que está na Bíblia que é proibido fumar? Tem algum versículo que condena o fumo?
explicitamente? Não. Nem mesmo as drogas mais pesadas. E mesmo com relação à bebida, apesar de haver, né, algumas posições mais extremadas, na verdade a Bíblia condena não o uso da bebida em si, mas o abuso da bebida. É uma coisa que é melhor levar a extremos do que ser negligente nesse ponto. Tá? Deixar claro. Mas, de fato, irmãos, nós não temos como negar isso. A Bíblia não condena totalmente o uso da bebida em toda e qualquer circunstância, não. Tá? Não estou estimulando ninguém a beber aqui, não, viu? Mas nós temos que considerar isso. Ficar com o que realmente a Bíblia diz e não ir além dela. Mas todas essas coisas, qual é a aplicação? Por que nós temos esse compromisso de nos abstermos dessas coisas? Das bebidas, do fumo. Bom, primeiro, nós sabemos que essas coisas prejudicam nosso corpo, nossa saúde, correto? É só analisar. Se essas coisas prejudicam nossa saúde, por que propositalmente eu vou fazer aquilo? Fazer uso daquilo. Por que eu vou fumar? Além de ser mal visto, até no mundo, a Bíblia não diz que você não pode fumar. Mas até o mundo, muita gente vê com olhos maus isso. Você sabe que o famoso pregador Charles Spurgeon fumava? Outros tempos. Naquele tempo ainda não se tinha a noção real dos estragos do fumo, né? Ele fumava cachimbo, né? Não me falha mesmo. Cachimbo mesmo. Às vezes eu confundo cachimbo e charuto. Mas ele alegava até, quando começaram a dar contra isso, ele alegava que isso para ele tinha fins terapêuticos. E consta assim na história que houve até situação desagradável com relação a isso, de um pregador que foi pregar na igreja dele e bateu nessa tecla. E ele depois rebateu. Mas tempos depois ele acabou cedendo. Parece que o Spurgeon acabou reconhecendo que aquilo, né? Aquele negócio, se meu irmão se escandaliza de comer carne, então melhor não comer mais carne. Mas ele relutou por um tempo, porque não se tinha consciência que se tem hoje do mal que o fumo causa, tá? E realmente ele sentia que aquilo fazia bem para ele. Ele tinha alguns problemas de saúde e na questão da saúde dele realmente tinha algumas atenuantes, né? Ele tinha problema de gota e até foi o que degenerou e acabou sendo a causa da morte dele depois. Aí alguém pode dizer, tá vendo? Se a gente continuasse a fumar, talvez... Mas olha, hoje com o conhecimento que a gente tem dos estragos que isso faz na saúde, é lógico que a gente não deve usar. A bebida, nós somos conhecedores dos males que a bebida causa. O vício, o excesso da bebida, ela vai causar estragos e o vício, a dependência dela, o uso um pouco acima do limite, tira
o juízo da pessoa, faz ela se descontrolar, e isso é um mal que a Bíblia condena explicitamente. Nós devemos ter pleno controle sobre as nossas ações, sempre. Toda coisa, é o grande problema das drogas, né? Tudo aquilo que nos tira do controle das nossas ações é prejudicial à nossa mente. A gente vê bebidas, drogas, né? Eu não precisaria nem estar falando isso aqui para nós, porque eu sei que nós não temos problema com isso. Mas nós sabemos do estrago que isso causa na sociedade, não é verdade? Quantos lares destruídos? Olha, eu conheço pessoas que têm filhos viciados. Que vida terrível. Sabe lá o que é você comprar as coisas e pôr na geladeira, você ter que pôr cadeado, corrente na geladeira da sua casa? Porque senão o filho vai lá e pega um pote de margarina, vai pegar o que tem lá para trocar por droga. É a desgraça de uma família, de um lar, esse tipo de coisa. Estou dando só um exemplo triste. Não se tem paz. A bebida, quantos lares destruídos por conta da bebida? Porque as pessoas perdem o controle, se tornam agressivas, né? Fazem as coisas mais terríveis, degrada a vida humana. Então é muito óbvio que essas coisas que prejudicam o nosso corpo, que prejudicam o nosso autocontrole, nossa saúde física e mental e, por consequência, nossa saúde espiritual, essas coisas não devem fazer parte nunca da nossa vida, né? E temos que considerar também o aspecto de o que as pessoas vão ver. Já pensou? Você sair e dar de cara com um irmão da sua igreja, cambaleando, bêbado? Seria vergonhoso, né? Nós temos o cuidado com isso. Imagina, alguém de fora vendo isso acontecer também. Será que nós estaríamos manifestando Cristo? Seria essa uma boa propaganda de Cristo? Claro que não, né? Então, essas coisas têm que ficar fora da nossa vida. Mas, irmãos, eu vou um pouquinho além, tá? Porque quando a gente diz aqui que nós devemos nos abster de todo e qualquer vício que prejudique o corpo e a própria mente, nós temos que pensar. Ele cita aqui jogos de azar, ele cita especificamente como baralho, loterias. Tem pessoas que viciam nisso, né? Existe até uma certa ideia, assim, uma discriminação com baralho, como tendo alguma coisa maldita, um jogo maldito. Não, é um jogo. Xadrez, baralho, né? O problema é o vício, as apostas. Tá? De fato, eu desconheço qualquer coisa que seja realmente diabólico no jogo em si. A gente pode brincar com aquilo, é um lazer. Agora, quando aquilo se torna alvo de apostas, de disputas, né, onde você passa a jogar dinheiro, tem muita gente viciada, né, em certos jogos, aí, truco, não sei o quê. O vício em si já é um problema e a aposta é outro. A loteria também acaba se tornando um jogo onde a pessoa aposta. O que acontece?
Loteria é aquele negócio, é loteria. Você vai jogar, 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 sempre na expectativa de que um dia você vai ganhar. Mas o que acontece geralmente é que você perde, 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 e um dia ganha. Se fizer a conta, a maioria das pessoas que um dia ganha, não compensa o que ele perdeu antes. Fica, às vezes a gente até brinca, eu queria ganhar na loteria. Aquele negócio, eu queria ter dinheiro, né, para poder fazer certas coisas. Eu teve um irmão que brincou, se eu ganhar na loteria, eu vou dar o dízimo, né, para a igreja. E aí, pode? Não, não pode. Não é saudável isso, sabe? Por quê? Nós vamos ver, o crente não deve colocar suas esperanças nessas coisas, na sorte ou azar. Nós somos ensinados que nós devemos trabalhar com as nossas mãos. Nós devemos viver na expectativa daquilo que Deus abençoa do nosso trabalho. Sem a expectativa de dar um grande golpe de sorte na vida, né? Ou fazer alguma coisa que talvez desonesta. As pessoas que se apegam a isso, que viciam nesse tipo de jogo, geralmente são pessoas que têm uma visão muito materialista. São muito apegadas a isso. O sonho de ficar rico. Eu conheci pessoas na minha vida já que eram viciados, assim, tinha a ideia de dar um jeito, eu tenho que ficar rico, eu tenho que ficar rico. Assim, até o ponto de ir lá para Serra Pelada, se enfiar, tentar, né, conseguir uma grande fortuna descobrindo ali o ouro. Entrando em negócios que prometem grandes coisas, que geralmente é furada. São pessoas que têm uma visão muito materialista, e isso não é um bom indício para o crente. E acaba sendo também um mau testemunho. Mas, irmãos, nós temos um problema com o vício. E eu aqui, né, vou falar especialmente aos homens. Acho que, pelo que eu vejo, e já não é a minha visão única, eu já vi matérias, algumas coisas sobre isso, artigos, né? Parece que a mente do homem, em particular, ela tem mais propensão ao vício. Você já reparou que é fácil você viciar em alguma coisa? Às vezes, hábitos. Jogos. Eu já viciei em dominó, já viciei em videogame. Uma vez eu comprei um videogame para o Vitor e a gente começou a jogar. Lá, Vitão, vamos jogar lá, toda noite, né? Aí o Vitão me abandonou e eu ficava jogando sozinho. Foi duro tirar aquilo, gente. Eu pensei, peraí, isso aqui está consumindo horas da minha vida. Era gostoso de fazer, mas aquilo estava se tornando uma coisa que estava me dominando. E os homens têm essa propensão, né, de vícios, né, tem facilidade. A gente tem que fugir de todo tipo de vício. Tá? Alguns as pessoas não vão ver. Bom, alguém vai ver. Tá? Alguém vai saber. Mais cedo ou mais tarde. Mas nós temos dois problemas. O primeiro é o vício, o estrago que ele causa na nossa mente, em nós mesmos. E o outro é o que geralmente gera um mau testemunho. Tá? Então, cuidado. Especialmente varões. Não estou dizendo que as mulheres sejam isentas de viciar em alguma coisa, tá? Mas os homens são mais tidos assim como mais suscetíveis a essas coisas.
Mas vamos ver aqui alguns versículos, tá? 1 Coríntios 6. 1 Coríntios 6 não fala, não jogarás na loteria, nem terás videogame em casa, não fumarás, não diz essas coisas, esses versículos que nós vamos ler aqui. Mas olha só, irmãos, 1 Coríntios 6, 19, ele traz aqui um princípio precioso para nós. Ele diz, ou não sabeis, aliás, vamos pegar desde o 18, tá? Fugir da fornicação, todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Então aqui ele fala especificamente sobre esse tipo de pecado, né? A fornicação, um pecado na área sexual. Mas o princípio que ele aplica no versículo 19 é aplicável a esse tipo de pecado, esse tipo de problema, e também nós podemos ver que abrange outras coisas. Porque ele diz, ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Por que eu digo que não se aplica só a esse assunto que Paulo está falando aqui, irmãos? Porque ele nos leva a pensar, o nosso corpo é templo, é a habitação do Espírito Santo. Então, tudo que eu fizer que for contra o meu corpo, eu estou pecando contra Deus, concordam? Tudo que prejudicar o meu corpo ofende a Deus. Mas no versículo 19 ele vai além, quando ele diz, ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Desculpem, no versículo 20, que é o que eu quero dizer, né? Porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito. Então faz a gente pensar, né? Isso faz a gente pensar em que todas as coisas que nos afetam espiritualmente são igualmente prejudiciais. O nosso corpo deve ser poupado de vícios, de coisas que vão prejudicar a nós. Qualquer tipo de droga, né? E a bebida é um tipo de droga, que vai me tirar o controle, eu não vou ter domínio sobre minha própria pessoa, e talvez, e muito provavelmente, em consequência disso, eu não vou glorificar a Deus. Nós temos que lembrar, meu corpo, minha alma pertencem a Ele. Agora, eu fui comprado por um bom preço, o próprio sangue do Filho de Deus. Então, meu modo de viver, o que eu faço com a minha vida, né? Quando ele diz aqui corpo e espírito, é a nossa vida. O que eu faço com a minha vida já não é mais só problema meu. Tá? Eu tenho que cuidar bem da minha mente e corpo. Por quê? Porque eles pertencem a Deus. E eles, minha mente e meu corpo, devem ser usados para glorificar a Deus diante das pessoas. As pessoas, né, o bom testemunho implica nisso, que as pessoas possam olhar para nós e ver que a nossa vida é
consagrada ao Senhor, que a nossa vida pertence ao Senhor. Eu disse que nossos vícios, por pequenos que pareçam, eles vão acabar sendo de alguma forma escândalo para outras pessoas, porque outras pessoas vão ver. Quem sabia que eu fui viciado em videogame? Uma? Ergue a mão. Uma. Você sabia, Guilherme? Vazou informação. Quem caguetou? Quem foi o fofoqueiro? Mas na época eu sabia, olha, minha esposa, né, meus filhos, eles estavam vendo o que estava acontecendo. E eu comecei a pensar nisso. Falei, é hora de parar com isso. E no começo foi difícil. Mas sabe, irmãos, a gente tem que se preocupar com isso, porque as pessoas estão olhando, mesmo as mais próximas ou aquelas de fora, elas estão olhando para nós. E o que nós queremos que elas vejam em nós? Essa é a questão do testemunho. Nós queremos que eles vejam em nós Cristo. Sabe, ontem eu tive, depois de quase um mês com os meus netos, eu estava pensando depois, o que eu mais quero que os meus netos vejam Cristo em nós e que eles sejam atraídos para vir a fé em Jesus Cristo também. Eu quero ver eles salvos, servindo o Senhor também. Agora, humanamente falando, a gente sabe que isso pertence ao Senhor, mas humanamente falando, irmãos, é nossa responsabilidade que eles vejam Cristo. E eles vão ver Cristo através de nós. Ou eles não vão ver Cristo. Quando eles olham para nós, o que eles veem? Então, sempre nós temos que ter essa preocupação com aqueles que nos rodeiam. Tá? 2 Coríntios 7:1. 2 Coríntios agora, tá? 7:1. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Olha, mais uma vez, vocês percebem que ele fala aqui de corpo e espírito? Carne aqui é sinônimo, né, de corpo, nossa carne, nosso corpo. Essa nossa habitação, eu estou falando das coisas fisicamente, o que nós fazemos, e do espírito, aquilo que engloba, que envolve a nossa alma, nossa mente, nossas vontades. Então, ele diz aqui, uma vez que nós temos as promessas de Deus, nós devemos nos purificar de toda a imundícia da carne, de toda a iniquidade, né? Da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Ou seja, buscando cada vez mais a santificação. Nós estamos falando de santificação, mas nunca a gente pode desconectar a questão da santificação do que Deus vê e do que o mundo vê. Nós somos chamados para sermos santos para Deus. Mas onde? Nós somos chamados para ser santos no mundo. Não é ser santo na igreja. É sermos santos no mundo. No meio desse mundo. Então, a gente deve olhar isso e buscar a cada dia enxergar as coisas e corrigir as coisas que estão na nossa vida, que desagradam a Deus e que podem não refletir a santidade de Cristo na nossa vida. Na nossa apostila, ele segue dizendo, se referindo a outros aspectos, tá? Então, passada essa questão dos jogos, dos vícios, ele trata aqui, sendo honesto em todos os seus negócios, pagando as dívidas e evitando qualquer tipo de negócio ilícito ou desonesto.
E ele trata aqui, entre parênteses, né, tal como venda de bebidas alcoólicas, das drogas, ou todo tipo de negócio esperto, entre aspas, que vise lucros desonestos. Eu já contei para os irmãos aqui, alguns vão se lembrar. Quando eu morei em Surimenuce, por um bom tempo, eu vendia leite lá do sítio do irmão João, né? Pai do irmão Daniel. Eu vendia no portão de casa, depois, de uma certa hora, eu ia para o portão da casa do irmão Ari, que morava numa outra parte da cidade. E a gente acabava conhecendo as pessoas ali, né? Os que vinham comprar, os que não compravam, mas passavam por ali. Até foi bom isso para ter mais contato com as pessoas. Mas tinha um senhor ali que pertencia a uma denominação, não é o caso aqui de citar, porque a gente não pode generalizar também, né? Mas ele tinha uma casa e ele queria vender a casa. Nessa casa, ele tinha uma sorveteria. Ficava bem na esquina ali da casa do irmão Ari. E não sei se por ele achar que todo pastor tem dinheiro, né? Ele queria vender e cismou que eu tinha que comprar a casa dele. Falei, não tenho dinheiro. Não, mas é interessante, porque olha, já tem a sorveteria. Olha, a sorveteria para mim não interessa, porque eu não vou poder ficar. A sorveteria vende bem, né? No interior, calor, então é um bom negócio para se ter. Mas vende mais quando? É à noite, né? Sábado à noite, sábado, domingo, final de semana e tal. E fim de semana para mim é na igreja. Eu vim para cá para servir a Deus, né? Para estar na igreja. Ele, não, mas você pode deixar sua mulher. Você vai para a igreja, sua mulher fica cuidando, né? Falei, pois eu vim com ela para nós servirmos juntos a Deus. Eu não vou para a igreja largar ela aqui, trabalhando, né? Ele virou para mim e falou, você não quer trabalhar? Não, o que eu não queria era comprar a casa dele, entendeu? Eu não queria e não podia, não tinha dinheiro para isso. Mas, assim, ele tinha um problema, que eu esqueci de mencionar, né? Que essa sorveteria também vendia bebida alcoólica, tá? O que piorava a situação. Que ele falou, não, fim de tarde, teve mais essa, né? Por isso que ele estava tentando, mesmo que o sorvete não venda, né? A bebida, finalzinho de tarde, o pessoal passa chegando no serviço aí, toma alguma coisa. Tá? Não. Isso eu não faço. Né? Eu prego contra isso, eu vou vender para os outros. Porque tem gente que tem esse princípio, né? Não tem nada demais eu vender bebida alcoólica. E eu sou contra. Eu sei que a Bíblia condena, mas quem bebe vai beber em algum lugar. Então, que mal tem eu vender? É um raciocínio bem incoerente no meu modo de ver, né? Se uma coisa não é boa, eu não devo oferecer aquilo e viver daquilo. E eu conheço pessoas que tiveram uma verdadeira luta, tinham um trabalho que dava uma boa renda, tá? Uma boa rentabilidade, mas era um trabalho que envolvia certas coisas desonestas. Eu conheço um irmão que ele passou por muita dificuldade, porque quando ele se converteu, mesmo tendo isso na vida dele, ele deixou e foi uma luta para ele conseguir, né, uma renda. Eu acho que até hoje ele não ganha o que ele ganhava antes, mas ele buscou, por questão de consciência para com Deus, de um testemunho, ele buscou um trabalho honesto. Eu louvo a Deus pelo que eu vi na vida daquele irmão. Ele mesmo enxergou que aquilo não seria condizente com a nova criatura. Como ele, sendo luz, iria estar envolvido naquelas coisas, né?
naquelas coisas desonestas. Então, irmãos, o crente, ele deve ter mesmo essa preocupação de um testemunho de viver honestamente, sendo honesto em todos os seus negócios, pagando as dívidas, né? Não devemos dever, não podemos ficar devendo. Aqui é no sentido de ser caloteiro, né? Tem gente que fala, não, então o crente não pode fazer crediário, não pode ter cartão de crédito. Não, não é isso. Você tem que saber usar essas coisas, porque são perigosas. Cheque especial, cartão de crédito, evite, né? Faça uso, se você tiver, faça uso com cuidado, com moderação, para não se enfiar em dívidas. Então, não dever para banco. É muito ruim para o crente, né? Ficar com o nome sujo, tá? Ou dever para outras pessoas, né? Levar fama de caloteiro. Ah, aquele crente lá, caloteiro. Percebe o mau testemunho? Mal pagador. Ele comprou e não pagou. Nós temos que ser responsáveis e honestos. O que é certo, né? Se eu comprei alguma coisa de alguém, uma compra é uma questão, é um negócio. A pessoa está me fornecendo um produto, me disse quanto custa e eu me comprometi a pagar aquilo para ele. Então, compromisso assumido deve ser honrado, né? Eu já vi pessoas falarem, faz a compra e depois falar, não, eu não vou te pagar. Estive pensando bem, está muito caro isso. Espera aí, você sabia o preço antes de adquirir, né? Se um produto está caro, o que você faz? Não compra? Hã? O crente tem que ser íntegro, honesto nos seus negócios. Vamos ler 1 Tessalonicenses 4. Versículos 11 e 12. 1 Tessalonicenses 4, 11 e 12. Diz assim, Paulo: e procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com as vossas próprias mãos, como já vos temos mandado, para que andeis honestamente para com os que estão de fora e não necessiteis de coisa alguma. Nós devemos trabalhar com as nossas próprias mãos. É uma figura de linguagem. Às vezes você tem um trabalho que envolve mais, não é braçal, né? É mais o uso do intelecto. Tá, mas o que ele está dizendo aqui, entenda, trabalhe, se dedique a um trabalho para fazer jus a uma recompensa, né? Um pagamento. Paulo diz aqui, como eu já ensinei vocês que façam, para que vocês andem honestamente para com os que estão de fora. Ou seja, o trabalho, alguém já disse que o trabalho enobrece o homem. E de fato, irmãos, por pouco que a gente ganhe, tá? Mas cada um de nós trabalhar e ter nosso rendimento e compor na nossa vida dentro daquilo que nós ganhamos. É a maneira de nós sermos honestos. Eu não preciso roubar de ninguém, não preciso enganar ninguém para obter dinheiro. Eu trabalho. É não ter vergonha de trabalhar, não. Eu lembro um dia que eu fui fazer um negócio na avenida, lá perto de casa, e assim que eu saí do estabelecimento, vim a pé na calçada, veio um rapaz, era japonês, né, de olhinho puxado, camisa passadinha, alinhadinho, penteadinho. Rapaz novo. Me ofereceu, não me lembro nem se era
trufa, o que era, vendendo. Sabe, eu pensei, um rapaz, né? A gente percebe que tem uma certa condição, mas ele não teve vergonha de sair vendendo coisa na rua. Tem gente que tem vergonha, né? Você vê que realmente, por algum motivo, ele se viu obrigado a fazer as coisas. Foi trabalhar. Foi fazer alguma coisa. Mesmo que aquilo não seja condizente com a formação dele. Tem gente que, né, fala, não, peraí, eu sou formado, tenho tal curso, eu tenho que trabalhar nisso aqui. E se não tiver, ele fica lá, parado, desempregado. Não. Peraí, eu tenho conta para pagar. Então, eu tenho que dar um jeito de trabalhar e de ganhar o sustento para pagar minhas contas. Amém? O crente tem que pensar nisso. É um mau testemunho a gente ficar vivendo, sendo um peso para os outros, ou nós acabarmos praticando negócios desonestos, ilícitos, fazendo penduricalhos aí, dívidas, né, para aqui e ali. O crente tem que buscar viver dentro das suas condições. E eu admiro mesmo, né, irmãos que a gente sabe que ganham pouquinho, mas tem suas coisas certinhas. Testemunho, a pessoa controlada, né? Não dá o passo maior do que a perna, anda confiante em Deus e Deus vai abençoando a vida dele. Agora tem gente que tem uma necessidade de querer fazer coisas além do que ele pode, né? Ou de parecer mais do que ele é. Precisamos tomar muito cuidado com isso. Às vezes ir no embalo. Sabe, às vezes eu posso estar rodeado de irmãos que têm condição melhor do que eu. Eles falam de, vamos viajar para tal lugar, tal. Eu não tenho dinheiro, mas vai todo mundo, eu tenho que ir também. Eu vou lá e faço dívida para ir. Cuidado, irmãos. Tá? Eu gostaria muito de estar com vocês, mas para mim não dá. Se eu não tenho condição, não tenho. Certo? Isso acontece nas igrejas, viu? Para andar junto com a turma, às vezes a gente, né, não dá um passo maior do que a perna. E depois fica devendo, acaba comprometendo seu testemunho, viu? Quando ele diz aqui, procure viver quieto, ter uma vida equilibrada, sem turbulências. E o propósito no versículo 12, para que andeis honestamente para com os que estão de fora, para que as pessoas, né, você não vai dar escândalo lá fora, e que não necessiteis de coisa alguma. Deus supre nossas necessidades. Né? E isso se dá através do nosso trabalho, sim. Tem excepcionalidades, se a gente ficar doente, alguma coisa assim, né? É outra circunstância, tá? A gente vê que, por exemplo, lá em Atos, a gente vê momentos onde irmãos tiveram que socorrer outros. Mas não é porque eles estavam ali negligentes, preguiçosos, eram necessidades que surgiram excepcionais ali. Pessoas que talvez foram rejeitadas por suas famílias, por causa da fé do Evangelho, né? E algumas coisas, tempos difíceis que surgiram ali na região também. Mas vamos ver ainda Efésios 4:28. Eu quero concluir aqui com mais alguns versículos, irmãos. Efésios 4:28. A gente já está com o tempo avançado, mas eu quero concluir esse assunto hoje. Ele diz aqui: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe,
fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Então, não só para suprir nossa necessidade, mas muitas vezes o nosso trabalho vai servir para que nós tenhamos também como socorrer, ajudar outros, né? 1 Coríntios, de volta. 1 Coríntios capítulo 5. No versículo 11 a gente lê o seguinte aqui. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo se irmão for fornicador, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal nem ainda comais. Olha, nosso testemunho vai também não nos atrelarmos, não nos associarmos àqueles que, mesmo dizendo ser irmãos, andem dessa maneira. Mas esse raciocínio aqui é complementado pelo que ele diz no capítulo 6, versículo 9. Ele diz: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem o fornicador, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido. Mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Então ele fala todas essas coisas. Nós não devemos ter essas coisas na nossa vida. São atitudes, são coisas naturais de quem não é salvo, né? Pessoas que não vão herdar o reino de Deus. Então, se nós dizemos, eu sou um filho de Deus, eu sou salvo por Jesus Cristo, mas se a minha vida estiver permeada dessas coisas aqui, qualquer pessoa que conhecer minimamente textos como esse, a Bíblia, ou até mesmo sem conhecer isso, vai dizer, você é um mentiroso. E com uma certa razão, provavelmente, né? Porque se nós dizemos que somos de Cristo, nosso corpo e espírito pertencem ao Senhor, mas nós vivemos na carne, essas coisas aqui são frutos da carne, idolatria, fornicação, avarezas, vícios, a gente vê aqui, olha, essas coisas. O crente precisa tomar cuidado, essas coisas fazem muito mal para a nossa vida, não é o que Deus quer para nós, e essas coisas vão prejudicar imensamente o nosso testemunho lá fora. Em Hebreus 13, nosso último versículo de hoje, tá? Hebreus 13. Dentro daquilo que eu comentei agora há pouco, ele diz assim, olha, sejam vossos costumes sem avareza. Tá? Não almeje muito dinheiro, não seja materialista, não almeje mais do que Deus te dá, tá? Contentando-vos com o que tens, porque ele disse, não te deixarei nem te desampararei. E assim com confiança ousemos dizer, o Senhor é meu ajudador e não temerei o que me possa fazer o homem. Sabe, entre outras coisas, irmãos, a avareza, o apego às coisas materiais, depõe contra nós o seguinte aspecto. Demonstra falta de fé da nossa parte e demonstram falta de satisfação daquilo que Deus tem feito por nós. Uma coisa que a gente não deve se preocupar em orar, pedir a Deus é por prosperidade, por riqueza material. Quando Deus quer dar isso para um crente, Ele dá. Sem você pedir. Tá? O Salomão, quando Deus falou para ele pedir alguma coisa, ele pediu sabedoria, não pediu riqueza. E Deus fez ele o rei mais rico de Israel e do seu tempo, né, conhecido. Jó foi muito rico. Quando você vê Jó pedindo, Senhor, me devolve toda aquela riqueza que eu tinha, você não vê isso. Deus quis dar. Tá?
E você vai ver a história dos servos de Deus, eles não tinham essa coisa. Então, teve servos de Deus que tiveram muito, teve servos de Deus que viveram com muito pouco. Tem servos de Deus como Paulo, que diz, eu já tive muito e já padeci necessidade. Eu aprendi a viver nas duas situações, mas é Deus que me sustenta. Isso é uma vida de fé. Olha o que isso afeta o nosso testemunho, irmãos. Quando as pessoas olham para nós e veem que a gente só parece que se alegra em Deus em uma situação, em uma circunstância. Tem pessoas que só buscam a Deus na hora do aperto, né? Se depõe contra ela. E eu já vi pessoas dentro da igreja que assim que melhoraram sua condição, não quiseram mais saber da igreja. Não quero mais saber, não preciso mais de Deus, né? Eu já tenho. Isso demonstra falta de fé. E tem pessoas no sentido contrário também, que enquanto Deus está abençoando, ela está bem, está louvando a Deus. Quando a coisa aperta, parece que Deus não serve para nada, né? Estou eu aqui passando necessidade. Então, o que as pessoas veem em nós? Será que eles veem a gente fiel a Deus, servindo a Deus, quando a gente padece necessidade e quando a gente tem abundância? Do mesmo jeito? Nossa fé em Deus não depende do que a gente tem aqui. Né? Esse é o testemunho bom que a gente tem para dar. E vivendo de uma maneira honesta. Concluindo, resumindo esse aspecto, irmãos, que as pessoas possam olhar para nós e ver uma vida íntegra, honesta. Que eles possam dizer, esse crente, ele trabalha direitinho, ele é honesto, ele é confiável. Sabe, é muito legal quando uma pessoa, ela abre as portas, né, da casa dela. Ela tem a sensação, eu posso ficar tranquilo com essa pessoa aqui. Ele não vai me lesar em nada, não vai me prejudicar em nada. Ele é uma pessoa confiável. Eu sei que ele vai trabalhar honestamente. Que ele faz negócio com você na plena confiança. Ele sabe que você é honesto. Isso demonstra um bom testemunho. Eles sabem que a gente tem um compromisso diante de Deus. Nós não faríamos alguma coisa desonesta para não macular, não manchar o próprio nome de Deus. Não é só a nossa honra, é a honra do nome do nosso Pai. Então, irmãos, sempre nós temos que ter essa preocupação. Bom testemunho do que nós falamos, na maneira que nós agimos, que nós conduzimos nossa vida, né? Ordeira, honesta, moralmente, tendo controle sobre as nossas coisas, fugindo dos vícios, sabe? Sem avareza, aquela ambição desmedida. Não tem nada de errado você querer ter alguma coisinha, não. Né? A gente ter planos de fazer alguma coisa, eu quero comprar uma casa, quero ter isso, sei lá, comprar um carrinho melhor, sabe? Mas sem aquela coisa desmedida. Uma vida quieta, tranquila. Deus cuida. Né? Que as pessoas possam ver isso na gente. Se Deus der, nós somos fiéis. Se Deus não der, continuamos fiéis. Amém? Vamos orar. Ficar de pé, gente.